Esporte Terê. Esporte Terê FM. Olha o cara aí, olha aí. Gabriel tá na área. Já deu aquela olhadinha na TV pra ver como é que ele tá. Tô conferindo. Mandar um abraço aí pro Gabriel. Ai, boa tarde pra você, cara. Belezinha? Tranquilo? Boa tarde, irmão. Você, beleza? Tudo bem? Bem. Saúde boa? Graças a Deus. Saúde boa. Bom que aqui... Sextou. Sim, sextou, é. Bom que aqui todo mundo é bom de palpite, hein, rapaz? Boa pra caramba, né? É, rapaz. Ninguém acreditou no Flusão, meu irmão. Todo mundo tomou na tampa. Pois é. Só porque o Fluminense tá aí na parte de baixo. Quem chegou mais perto foi quem que falou de empate aí. Alguém falou de empate. Eu falei 2-2. Foi tu? É, se não foi agora, tá falando. Não, falei sim, falei 2-2. Mas acho que teve mais um. Teve mais um que falou também, cara. Eu lembro que Fernanda, acho que foi Fernanda. Quem falou Vitória, Gabriel falou Vitória, eu falei Vitória e Fernanda e Luísa falamos Vitória do Flamengo. Isso. E como eu falei, o Gabriel falou 2-2, isso que eu tava falando, né? Gabriel eu falei 1-0 do Flamengo. Tá vendo? Foi ele o que Gabriel falou. falou empate. Então. Foi ele que falou 2-2. É... Bom, é isso. O Flamengo então ontem, cara, depois da data FIFA, voltou e acabou perdendo. Só que é o seguinte, o Fluminense mereceu a vitória. Lógico, o Ganso ontem dominou bem ali o meio de campo, hein? Sim. Ganso ontem realmente foi o cara do jogo, eu acho, né? O Flamengo teve seus problemas aí, né? Não pôde escalar alguns jogadores que estavam na seleção, como o Fluminense também não pôde usar o Arias no primeiro tempo. O Flamengo só usou o Arrascaeta, no caso, também no segundo. Mas, cara... o time parece que se perde, né? No primeiro tempo que o Flamengo jogou um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor. O Alcaraz não errou tanto no primeiro tempo, o Alan também não comprometeu tanto. O Flamengo não consegue fazer gols. Teve algumas chances, poucas chances, pouco criou. Bruno Henrique e Gabigol, que são titulares, não tem comparecido muito às redes, né, Zeca? Foi uma dupla que, né, aterrorizava toda a equipe adversária. Agora, realmente... Sim, e cara... Sem ser efetivo é aquilo, não faz, tomou. Quem não faz, leva. E tipo assim, assim, o Fluminense mexeu logo na entrada do segundo tempo, já botou o Arias em campo. E o Flamengo voltou igual, só que com uma postura diferente. Né, o Flamengo acabou tomando aquele gol lá do Lima, um golaço por sinal, um belo passe do Ganso. Como você falou, mesmo perdendo o pênalti, talvez tenha sido a redenção, né? Perdeu o pênalti, mas deu aquele passe lá genial. Se redimiu. Eu não me lembro depois, quem que cruzou, agora eu esqueci o nome, eu esqueci quem que cruzou a bola pro Lima fazer o gol. Né? Eu também não lembro, o Ganso não deu o passe pro gol, o Ganso deu o passe pra assistência. Né? Mas que passe, né? Quebrou toda a defesa, sim, né? Sim, e o Flamengo, cara, agora é o que o Léo Ortiz falou, voltar o foco pro Corinthians, porque o brasileiro tá... não tá impossível matematicamente, mas muito difícil tá agora, impossível, né? A gente sabe, né? Isso aí. Os pés no chão a gente sabe, né? Felipe Luiz, que teve 2 vitórias, perdeu a primeira derrota, e logo num clássico, uma derrota que machucou, mas que tinha que pensar no Corinthians, e é uma verdade. O Flamengo volta a campo agora domingo às 4 da tarde lá em São Paulo, né? Lá em Itaquera, né? Contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O jogo vale vaga na final da Copa do Brasil. O Flamengo tem vantagem, coisa e tal mais. Voltam os jogadores que estavam na seleção, né? Então, assim, parece pouca coisa, né? O Flamengo perdeu os jogadores que estavam na seleção. O Flamengo perdeu o meio de campo titular todo, pois né, Zeca? Gerson não jogou. Pulgar não jogou, Gerson não jogou. Arrascaeta entrou no segundo tempo. Não, faz toda a diferença, né? Sim, eu acho que de todos, o mais importante nessa temporada do Flamengo é o Gerson. Né, o jogador que tem sido mais importante fez diferença, como no Fluminense o Arias é o jogador mais importante, pelo menos, né, na maioria dos jogos, ele costuma ser. E ele chegou de madrugada, né? Tava lá com a seleção colombiana. Sim, chegou na madrugada e ele falou tudo por essa camisa, meu irmão. Bonito de ver isso, né? O Mano Menezes deu uma valorizada, né? Valorizou a postura aí do Fluminense no jogo, né? Ele, na coletiva de imprensa, ele falou que a postura, que às vezes, muitas vezes, os clássicos são decididos pela postura. Ele falou assim, clássico às vezes se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes, do que pelo jogo jogado tecnicamente. Verdade. Muitas vezes na história, quantas vezes na história você viu aí Vasco e Flamengo, Vasco e Fluminense, Botafogo e Flamengo, você vê o time com menos capacidade técnica, digamos assim, vencer o jogo, né? Porque clássico é clássico, meu irmão. É isso. Clássico é jogado, não é falado. Não, é na hora, cara. Você realmente ter postura, ir pra cima. É o comportamento que faz a diferença. Mas o Menezes tá certo. Às vezes nem assim, cara. Às vezes o cara vai... Igual o Flamengo ontem parecia que tava no modo arame liso o primeiro tempo, pelo menos. Foi o que eu consegui ver um pouco. Tem que ser efetivo, né? O Flamengo não conseguiu fazer gols e, cara, clássico é isso, cara. Clássico tem que matar logo. Faz gol e se puder fazer o segundo logo faz. O cara já tá nas cordas pra derrubar de vez, como foi o que o Fluminense fez. Exato. E o Flamengo
teve força pra reagir, né? O Fluminense foi muito bem, tá cada vez mais distante aí da zona de rebaixamento. Ainda bem, né? Isso aí, foi isso aí. Um resultado muito importante. Sim. E é isso, não tem essa história, um time tá lá e outro tá bem lá embaixo. Isso. No jogo é outra história. Não existe isso, ainda, cara, já é complicado isso contra times que não são do mesmo estado, digamos assim. Que não é um clássico, aquele clássico. A gente já vê dificuldade nesses jogos, assim, que às vezes tem uma lanterna e cria dificuldade pra um time grande, né? A gente costuma ver aí de vez em quando. Mas num clássico, então, meu irmão, é que isso aí não existe. Esquece posição de tabela, esquece tudo, porque clássico é clássico. Clássico tem que ser jogado, irmão. Não adianta falar, não adianta nada. Exatamente, né? E é isso é bom, cara. Sim. Olha só, o Martinelli foi o cara, né? Que depois foi e tocou pro Arias. O passe foi do Martinelli. A assistência foi do Martinelli. Mas o gol foi do Ganso, irmão. O Lima só botou pra rede. O gol foi do Ganso. A jogada foi dele. Agora, o Alcaraz, cara, vai ficar um tempo fora aí. Suspenso 4 jogos, aquela confusão. Aquela lá do jogo do Corinthians. Jogo, cara, foi em setembro pelo Brasileirão. E aquela confusão toda. Exato. O Yuri também, Alberto, né? Também foi suspenso, mas 2 jogos só. Não dá pra entender bem o critério, assim. Eu, pelo menos, não entendi bem o critério que foi usado, né? Os dois agrediram, os dois tomaram punições diferentes. Ainda teve o Kaká lá que segurou no pescoço e tomou 2 jogos só. Assim, fato é, o Alcaraz errou, o Yuri Alberto errou, o Kaká errou, todo mundo que estava envolvido na confusão errou. Né? Mas tem que ser o mesmo número de jogos, assim, né, de suspensão. Eu não sei, tipo assim, de repente eles julgaram que o Alcaraz teve uma atitude a mais, assim, digamos, vamos supor, eles julgam por grau, talvez, pode ter sido, exato. De repente, o soco do Alcaraz foi um pouco mais forte que o soco que o Alberto deu. De repente, falando assim, leigamente, falando, entendeu? Provavelmente foi isso. Que fez um juiz deve ser lá, né, pra determinar, né, cara? Não, esse daí foi um upper, foi um... Nenhum juiz lá vai falar. Fazer o quê, né? Vamos falar do Vasco agora. Melhor, Zé. Essa aí a gente não entende, entendeu? Vamos falar do Vasco. Mas acho que realmente eles terminaram. O cara deu um golpe mais forte, então mais pontos pra ele. Sim. O Vasco, cara, recebeu o carinho da torcida hoje, treino aberto, cara, bonito, hein? Sim. Eu gosto muito de ver isso. Isso é muito legal, cara, né? Torcida perto, tem que fazer isso mais vezes, sim, né? O Vasco teve uma derrota dura no meio da semana, né, Zeca? Pro São Paulo, 3-0 aí. Decidiu abrir o jogo não, o treino, né? O treino em São Januário e recebeu 10 mil torcedores. Legal, irmão. Muito legal. Tá pensando que é pouca coisa? Não é pouca coisa, não. O treino foi hoje de manhã, hoje é sexta-feira, irmão. Exatamente. Entendeu? Hoje é dia de labuta. Os caras foram lá, apoiar o Vasco, dar força pro Vasco, porque amanhã tem jogo duríssimo aí pela Copa do Brasil, né? O jogo, lembrando que o Vasco tá atrás no placar, o Vasco perdeu por 2-1 pro Atlético Mineiro lá em Minas, né? O jogo de volta é aqui no Rio, em São Januário, amanhã. Já tá esgotado os ingressos, óbvio, vai ter casa cheia. O Vasco vai precisar entrar pra vencer por dois gols de diferença. O Vasco tem que trabalhar com a ideia de vencer por 2 gols de diferença, Zeca. Isso. Porque vencendo por 2 gols de diferença, o Vasco classifica direto. Isso. Pronto. Se vencer por 1, é pênalti. E se empatar, irmão, deu ruim. Aí, tem que vencer. Pro Vasco amanhã é só vencer ou vencer. Não tem jeito. É a única chance de título ainda do Vasco esse ano, né, Zeca? O Vasco tá no meio da tabela, né? Então o Vasco tá valorizando muito esse jogo. Talvez o Paiva tenha errado, eu acho, né? Minha opinião também. Que ele tenha errado no jogo contra o São Paulo de ter levado o time completo, né? Levou os titulares. De repente podia ter dado uma segurada no Coutinho, que é um cara que tem um pouco de histórico de lesão e tal, né? Ou então botar o Coutinho um tempo e o Paião o outro. Tudo bem, entendo. Ainda que bem o Vasco... que ninguém se machucou, né? Sim, mas, cara, não tinha necessidade de gastar, né? Também tá vindo de uma semana parado, né? Falar isso chega a ser meio absurdo. Mas sei lá, cara. Mas assim, o jogo é tão importante. O jogo é tão importante, você imagina se alguém se machuca. Ainda bem que não aconteceu. Então é isso. Todo mundo torcida aí pelo Vascão. O Vascão joga amanhã às 6h30 da noite ou da tarde, aí você decide. 6h30 acho que já é noite já, cara. O que você acha? Você que manda. Não sei, tá claro ou escuro? Não sei, cara. Horário de verão ia voltar, você não deixou, cara. Você que manda nas paradas. Eu vi que tava pra voltar. Podia voltar, cara. Horário de verão não, falaram que não, cara. Também gosto, mas culpa tua, cara. Ia ficar mais longo, né? Tu fica nessa história, 6 da tarde da noite, não, só falou, então não volta. Sacanagem, podia voltar, cara. Mas ano hora que eu sair daqui ia ter um tempão de sol ainda. Pô. É verdade, sempre bom, né? Que eu também gosto. Bonzão. Bom, e hoje, cara, tem brasileiro, né? Continua aí a 30ª rodada, Botafogo aí, líder, buscando... Sim, hoje tem líder em campo. Isso aí. Botafogo tá defendendo uma invencibilidade aí de 11 partidas na temporada, Zeca. São 3 pontos de vantagem aí pro segundo colocado, o Palmeiras, né? E o Arthur Jorge tem alguns novos desfalques aí em relação às últimas partidas, né? Desfalques em termos, né? São dúvidas, na verdade. A galera que tava também o pessoal que foi pra pra data FIFA, ele tem
Ele tem um elenco recheado, né? Florido, digamos assim. Ainda bem, pra onde né? ele olha, ele bota pra jogar dar certo. Então. Não fica triste ele, nunca, sim, né? Sim, ele não tem porquê, né? A vida é ficar bela, preocupado, para né? Arthur Jorge. Sim, os jogadores que foram participar aí pelas seleções data FIFA, Luiz Henrique, Igor Jesus, eu acredito que eles vão pro jogo. Mas talvez o Bastos seja preservado. O Bastos que teve uma viagem um pouco mais longa, né? Foi lá pra Angola, ele que tá fincando a bandeira do Botafogo lá em Angola, lá. Falou que Angola é Botafogo agora. Legal. E é maneiro, cara. Legal. Assim, tá internacionalizando a marca. aí. Caraca, fala aí essa palavra. Caraca, Botafogo Internacional, parabéns, cara. Fala que eu falei, cara. Não, você já falou. Eu não vou tá falar bonito. de novo, não, porque não vai sair. Agora, é um pouquinho longe, né? O ônibus pra lá é um pouquinho longe. Bem longe. Mas cara, enfim, é mais complicado pro Bastos jogar, né, cara? Sim, pra ele. Assim, pode ser que vá pro jogo, né? Porque esses caras são preparados, né, cara? Não tem jeito, ele não deve ter treinado. Mas essa assim, o semana. desgaste é maior mesmo. Mas sim, é muito longe. Angola é bem mais longe do que aqui, né? O Igor Jesus jogou aqui em Brasília, né? O Luiz Henrique. Ainda teve o Almada também, eu não me lembro onde foi o jogo da Argentina, desculpa. O Almada fez gol, inclusive. Pois é, né? A Argentina, cara, eu também não lembro, mas enfim, sempre tem essas viagens aí que desgastam. Sim, mas esses que estavam na América do Sul possivelmente vão pro jogo. O Arthur Jorge, ele não costuma dar muita brecha aí da escalação muito tempo antes da partida, né? A gente tem uma provável escalação que é o que a gente acredita que vai acontecer. Às vezes a gente erra. Esses dias a gente falou a provável escalação do Vasco aí, o Paia tava no banco, o Paia entrou jogando junto com o Coutinho. Eles que erraram, não foi a gente não. A gente falou, os caras mudaram. Não, a gente até levantou a pedra aí que poderia acontecer do Paia jogar junto com o Coutinho. Sim, e tal. Verdade. Mas na real é que a gente falou a provável escalação que chegou pra gente e tava errada. Culpa deles. Arthur Jorge acontece muito isso, né? Muito, Zeca. É verdade. Mas a gente tem uma provável escalação aqui, né? A provável escalação do Botafogo é a seguinte: John, Vitinho, Bastos, Vitinho que tá realizando um sonho de infância, segundo ele, jogar no Maracanã. E lotado, irmão, vendeu tudo. Provavelmente a maior número de público aí da temporada, né? Sim. John, Vitinho, Bastos ou Adrielson, provavelmente Adrielson, hein? Barbosa e Alex Telles, ou Cuiabano. Gregory, perdão, vocês veem que é Jorge esse cara. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino e Almada e Igor Jesus aí no comando do ataque. Você está falando do Almada, né, cara? Então vamos lá, a Argentina jogou na Venezuela, depois na Argentina. Sim, é mais perto, então, né, Zeca? Tudo bem, não é aqui do lado, né? Não é igual Guapi. Mas é longe, perto, né? Mas longe. O busão pra lá não é tão longe, não. Não, dá pra ir em um dia aqui, daqui ali de ônibus, eu acho, né? Nunca fui, não, mas deve ser. Deve dar aí pra menos de um dia, né? Isso aí. 24 horas, será? Deve ser, cara. Pertinho. Logo ali de Mineiro. Vamos para os palpites? Vamos lá. O Gabriel mandou... Pra caramba, palpite importante. Gabriel tá empolgado com esses palpites. Só fala disso hoje. O dia todo. Tá empolgado, menino empolgado. Na madrugada ele acorda. Palpite. Deve ser. Que eu vou falar hoje, meu Deus. Hoje eu acerto. Deixa ele sonhar, né, cara? Tá difícil. Mas tudo bem. Botafogo 2, Criciúma 0. Palpite aí do Gabriel. Acho que ele acerta esse jogo, hein, cara? Será? Pelo menos a vitória ele acerta, com certeza. Não, acerta o placar mesmo, eu acho, cara. A Fernanda botou aqui, Botafogo 2-0 em cima do Criciúma também. Foi aí com o menino Gabriel. Luiz Agal mandou Botafogo 3-0 em cima do Criciúma. Ih, vem Luiz Agal ali. E você? Luiz Agal que tá de oncinho hoje. Eu vou com o Luiz Agal, cara. 3-0 Botafogo. Caraca, hein, rapaz? Pra mim, cara, 3-1 Botafogo em cima do Criciúma. Beleza? Vamos agora para Vasco e Atlético Mineiro. O Gabriel mandou Vasco 3-1 em cima do Atlético Mineiro. Caramba, hein? Vamos pra cá, hein, cara? A Fernanda mandou. Vasco. A Fernanda mandou Vasco 1-0 em cima do Atlético Mineiro. Pois é, mas e aí, Fernando? Agora vai ser difícil ela ouvir agora, cara. Ô, tia, quem passa nos pênaltis, tia? Não, ela botou aqui que passa. Passa quem? Agora eu vi. Não, que o Vasco passa. Que passa. Tem que falar quem passa. Um vai passar, óbvio. Vamos lá. Vasco 2, Atlético Mineiro 1. Palpite da Luísa Gal. Ela falou que o Galo passa nos pênaltis. Que coisa, hein, cara? E você? Sim. Fala aí. Cara, eu acho que vai ser por aí também. Os 2-1 Vasco e pênaltis. Aí nos pênaltis, cara, são 2 goleiraços, né? Caraca, hein? É difícil, né? Nos pênaltis vou deixar tu escolher aí. Não, tu tem que falar, sacanagem, cara. Passa o Vasco nos pênaltis. Então tá bom. Nos pênaltis passa o Vasco. Cara, pra mim... Caraca, jogo difícil, hein, cara? Jogo duro, cara. Jogo duro. Eu acho que vai ficar 2-1 pro Vasco, cara.
2-1 pro Vasco. 2-1 Vasco? Aí nos pênaltis, Léo Jardim pega tudo. Léo Jardim pega, então, Vasco. Tá. Então eu, passa. tu e Luísa falando o mesmo placar, tu viu, né? Se a gente acertar, quem vai pagar o chocolate? É esse o problema. Você que prometeu aí não pagou, Luísa tá braba contigo. Ela falou que o homem não é obrigado a tratar, não, mas a cumprir ele é. Não falei nada disso, homem cara. que é homem, cumpre. Tá gravado, Zé. Tá gravado. Depois ela falou aqui, foi inteligência artificial. Ela colocou lá a minha voz. Olha lá, ela tá ali, ó. Lá ele falando que sim. Vem ela agora, quero ver agora. Olha só. Tá ali na porta ali. Vamos terminar então. Vou correr aqui. Ah lá, ainda bem que eu não cumpri. Que eu não falei. Então já tô falando que eu não vou cumprir, né? Já deu ruim pra tu. Melhor tu ficar quieto. Melhor tu ficar quieto. Já falei que eu não vou cumprir. Pronto, então. Chega, foi isso. vai. Olha só. Uma bagunça aí vocês. Gabriel mandou Corinthians 1, Flamengo 1. Palpite aí do menino Gabriel. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Bom, aí pro Flamengo, né? Tranquilo. Sim. Fernanda falou aqui, Corinthians 0, Flamengo 1 também. E a Luísa Gal mandou Corinthians 2, Flamengo 1. Flamengo passa. Ela que tá falando que eu falei as coisas, nada a ver. Sim. E aí, vamos lá. Cara... Tamo em cima do laço, fala aí. Eu acho que o Corinthians ganha do Flamengo, cara. 1-0 Corinthians. Polêmica, você pênalti. Ih, aí pênalti é doideira. São dois pegadores de pênalti, né? Hugo de um lado. Hugo que o Corinthians falou que não vai pagar o Flamengo não, irmão. Vai botar o Hugo pra jogar e não vai pagar os 500 mil lá, porque o Flamengo... Tá mancando mesmo, hein? O Flamengo não quis aceitar a forma de parcelamento que o Corinthians... Rapaz, a gente tá atrasadão. Então é isso aí. 1-0 Corinthians, Flamengo passa nos pênaltis. Muito bem, então bom final de semana. Valeu. Tchau, sardinha pro Rio. Valeu. Esporte Terê FM.